Muito bem, estamos ao vivo para mais um culto online. Mais uma vez estamos aqui tendo o nosso contato, estamos tendo a nossa adoração através do online, né? Através do YouTube, através do Instagram, através desses momentos especiais que nós já tivemos, apesar da razão de estarmos aqui não ser aí uma das melhores possíveis, mas estamos aqui para poder conversar com Deus, para poder cultuar a Deus e o que é mais importante, para poder termos mais contato com o nosso Senhor. E isso, de fato, vai nos levar para mais próximo dele. Esse contato, essa comunhão é que vai nos transformar. É pela contemplação que nós seremos transformados. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho fantástico. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre esse assunto, tanto que já passei em alguns lugares falando sobre ele. E agora, em especial, falar com os meus queridos amados da Igreja Adventista Central de Fortaleza, minha igreja, e também aqui no Instagram, para que a gente possa conversar com o Senhor, tá bom? Então, antes de abrir a palavra de Deus, antes de irmos para o primeiro verso, nós vamos ler muitos versos hoje. Então, fique afiado aí com a sua Bíblia, certo? Feche seus olhos e vamos conversar com o Papai do Céu mais uma vez. Vamos lá? Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de conversar com o Senhor, de saber que o Senhor está aqui nos ouvindo, de saber que o Senhor está aqui com cada um de nós, não somente aqui onde eu estou, no meu quarto, na minha biblioteca, transmitindo este culto, mas também com cada uma das pessoas que estão em seus lares, estão com suas famílias, estão cultuando a Ti neste momento. É um momento de um culto de oração, um momento de aprender mais sobre Ti. Queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, no momento que iremos abrir agora a Tua Palavra, até o momento em que faremos a oração final, que tudo seja para honrar e glorificar o Teu nome. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a oração do pecador. Eu não sei se você já prestou atenção nessa frase, mas parece até uma frase muito simples, né? A oração do pecador é importante. Somos pecadores e oramos. Então, a oração do pecador é qualquer oração que a gente fizer. Mas eu queria fazer você atentar para alguns versos da Bíblia que são essenciais quando nós falamos sobre oração, tá? E principalmente quando nós falamos sobre a oração de pecadores. Então, se você ora e você é um pecador, é o momento de você prestar atenção neste culto e adorar o nosso Deus através dos versos que nós vamos abrir, beleza? Pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, né? Acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia aí onde você está. O primeiro verso que nós vamos ler, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, tá? Lucas, capítulo 5, é o primeiro verso sobre o assunto que a gente vai conversar, tá certo? Esse é um verso que dá origem a tudo o que nós vamos falar aqui. Então, Lucas, capítulo 5, verso 8, tá bom? Você encontrou aí, enquanto você encontra, já vou te atualizando aqui sobre a história. Acabou de acontecer um grande milagre. Os discípulos estão no barco ali com Jesus e depois desse milagre, Pedro vai fazer uma das piores orações da Bíblia. A segunda pior, na minha humilde opinião, a segunda pior oração da Bíblia, porque a primeira é a de Sansão e depois, numa outra oportunidade, a gente fala sobre ela. Mas a segunda pior oração da Bíblia, Lucas capítulo 5, verso 8. Dá uma olhadinha, para quem está no YouTube, vai aparecer agora para você aí o verso, tá? Mas abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 5, verso 8. Olha esta oração. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador, porque sou pecador. Você já imaginou esse tipo de oração? Que absurda oração é essa? Que tipo de oração é essa? Olha só o que Pedro está dizendo. Pedro prostra-se aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, retira-te de mim, afasta-te de mim, vai para longe de mim, porque eu sou pecador. Essa oração de Pedro é uma oração que, infelizmente, muitas pessoas fazem, às vezes consciente, às vezes inconscientemente. Querem se afastar de Deus porque são pecadoras, porque estão cometendo algum pecado. Dá uma olhadinha o que diz o livro Caminho a Cristo. Caminho a Cristo, ele tem uma citação que eu acho simplesmente fantástica. Vai aparecer aqui para você a citação, mas Caminho a Cristo, na página 15, ela diz assim, ó: mas
depois do pecado, já não encontrava alegria na santidade. Está falando de Adão e Eva, os primeiros pecadores aqui da terra, os primeiros homens pecadores, e procurava esconder-se da presença de Deus. Esta ainda é a condição do coração não renovado. Ele não está em harmonia com Deus, nem demonstra satisfação em relacionar-se com Ele. O pecador não consegue ficar feliz na presença de Deus e evita a companhia dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, nem lá, olha bem isso, se lhe fosse permitido entrar no céu, nem lá haveria felicidade para o pecador. Sabe por que o pecador está tentando se afastar? Esse problema, essa dificuldade que a gente está vendo aqui, de o pecador poder chegar próximo de Deus. Olha o que o Espírito de Profecia diz: se fosse permitido para o homem pecador entrar no céu em sua condição de ainda não ter um coração renovado, um coração transformado por Deus, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, como esse coração renovado que ela menciona aqui, nem lá ele encontraria alegria. Nem estando no céu, ele encontraria alegria. Ele não sente prazer em estar próximo de Deus. Ele não sente prazer em estar próximo de seres santos, de pessoas que querem estar próximas de Deus. Tá? Então esse é um problema gigantesco, porque agora o que as pessoas estão fazendo? Querem se afastar de Deus. Eu cometi um pecado, vou me afastar de Deus. Afastamento, primeira fase. Presta muito bem atenção nessa primeira fase sobre afastamento. Existem duas razões pelas quais o pecador, certo? Pelas quais nós, como pecadores, queremos nos afastar de Deus. Primeira razão, abra sua Bíblia mais uma vez, dá uma olhadinha agora no livro de Isaías, capítulo 6, verso 5. Vai aparecer para você aí na tela, mas abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 6, verso 5. Olha a primeira razão pela qual o homem pecador quer se afastar de Deus. Isaías 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, agora nesse momento, no momento em que ele é chamado por Deus, ele percebe que estava envolto em meio à santidade. Sai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, que eu sou um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios, que eu sou um pecador que está no meio de outros pecadores, e os meus olhos viram o Rei. Primeira razão pela qual nós queremos nos afastar de Deus, esse afastamento, é porque nos sentimos sujos. Nós não nos achamos dignos de estar na presença do Senhor. Nós nos achamos dignos de estar com Deus. Essa é a primeira razão. Segunda razão, dá um pulinho agora para o livro de Marcos. Livro de Lucas, tá? Lucas capítulo 4 e o verso 22. Eu vou te contar um momento agora a segunda razão pela qual as pessoas não querem estar próximas de Deus quando se sentem pecadoras, tá? Lucas capítulo 4, verso 22 diz assim, ó: todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Enquanto as pessoas ouviam Jesus falar sobre graça, enquanto as pessoas ouviam Jesus falar sobre o que era o amor de Deus, todos ficavam maravilhados, todos ficavam felizes. Está tudo certo, está tudo bem, é graça, é perdão, nós queremos ouvir sobre isso, sobre o amor de Deus, isso é muito bom. Mas aí Jesus começa a falar sobre o pecado do povo, começa a falar sobre os problemas, porque a graça, ela vem para o pecador. E o pecador, ele precisa declarar seu pecado para poder receber a graça e receber o perdão. E aí? Verso 28, ainda de Lucas 4. Dá uma olhadinha no que diz verso 28. É o próximo verso. Ele diz assim, ó, Lucas 4, 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para lá, de lá, o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Sabe qual é a segunda razão pelas quais o pecador quer se afastar de Deus? Porque ele é pecador e quer continuar assim. Como é que pode? O Aires Arton já fez uma pergunta aqui. Mas se eu sou pecador, eu tenho alguma dignidade em estar próximo de Deus? É aí que está o problema. Porque às vezes nós não nos sentimos assim. Nós nos sentimos como dignos de estar na presença de Deus, que é a primeira razão. Queremos nos afastar dele, queremos ir para longe dele porque cometi um pecado. A segunda razão é porque eu cometi o pecado e quero continuar cometendo pecado. O povo que estava ouvindo Jesus pregar sobre graça estava todo mundo feliz. Mas Jesus está falando sobre graça, Jesus está falando sobre perdão, Jesus está falando sobre coisas que eu quero ouvir. Mas quando Jesus começa a falar sobre o pecado do povo, sobre que o povo precisava mudar, olha, preste atenção.
Há uma pregação que diz assim, Jesus nos aceita como nós somos. Sim, ele aceita como nós somos, mas por sua graça e por seu amor, ele não permite que continuemos da mesma maneira. Ele nos transforma. Guarda essa informação e vamos para a segunda fase. Essa primeira fase é a fase de afastamento, quando nós queremos nos afastar de Deus. Nós queremos ir para longe do Senhor. Às vezes, por não nos sentirmos dignos, e às vezes, porque queremos continuar pecando. Mas dá uma olhadinha em Marcos, capítulo 4. Tá? Vai aparecer o verso para você também. Marcos, capítulo 4, verso 38. Olha o que diz esse verso. A segunda fase, o segundo momento do pecador, qual é? Marcos, capítulo 4, verso 38, diz assim, Jesus de novo lá no barco, com os discípulos, os mesmos discípulos. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, olha esta oração, que absurda oração, de novo, os discípulos. Mestre, não te importas que pereçamos? Senhor, olha a oração que muitos pecadores fazem, e que é absurda também. Senhor, o Senhor não se importa com esse problema que eu estou passando? O Senhor não se importa com essa dificuldade que eu estou enfrentando? O Senhor não se importa com este problema que está aqui me derrubando? Sabe por que os discípulos lá na frente chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, ensina-nos a orar? Porque eles não sabiam orar. Olha as orações, primeiro de Pedro e depois aqui dos discípulos novamente. Olha as orações que eles fazem. E do mesmo jeito nós muitas vezes fazemos. Nós chegamos para Deus, Senhor, você não se importa não? O que está acontecendo com a minha vida? Você não está vendo o que está acontecendo? Não tem tanto problema que está acontecendo. Ô, Senhor, vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui porque o problema está grande. E é esse tipo de oração. Nós nos sentimos prepotentes. A segunda fase do pecador. Primeiro, ele quer se afastar de Deus. E na segunda, ele se sente prepotente. Ele acha que Deus tem a obrigação de atender os seus pedidos. Como se o Senhor fosse um atendente, um balconista. Não, Senhor. Eu vim pedir aqui, o Senhor disse que se eu pedisse, o Senhor ia resolver o meu problema. Não se importa. E aí está o problema. Quando nós começamos a ser prepotentes, o primeiro erro, Neemias, capítulo 6, verso 9. O primeiro erro do pecador que se sente prepotente. Ele tenta negociar com Deus. Neemias, capítulo 6, verso 9, a Bíblia diz assim, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Então eu orei. Né? E na versão NVI diz assim, então eu orei. Mas a nossa versão diz assim, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A oração de Neemias, nesse momento, ele está dizendo o seguinte para Deus, Senhor, as pessoas estão tentando me derrubar, as pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir concluir essa obra que o Senhor passou para mim, as pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir vencer. Senhor, fortalece as minhas mãos, porque se o Senhor me der força, gente, não é assim que nós devemos orar. Esse não é o ponto. Às vezes nós queremos chegar para Deus e dizer, Senhor, faz desse jeito, Senhor, resolve, faz isso. Se o Senhor fizer isso aqui, o resto eu me viro, Senhor. É aquele ditado que a gente repete muito, né? Saúde, paz, e o resto a gente corre atrás. Mas é bem assim. Às vezes nós chegamos para Deus e dizemos, Senhor, eu quero isso, isso, isso e isso, embrulha para a viagem e está tudo tranquilo. Como assim? Olha o Deus balconista de novo. Se chegasse no balcão, Senhor, eu quero isso, isso, isso. Tentando negociar com Deus e dizer para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, eu quero assim, eu quero assado, eu quero. Você não é o centro do universo. E olhe bem para essa frase. Você não é o centro do coração de Deus, como alguns pregam, né? Você não é o centro do universo. Você precisa entender que, até mesmo no Pai Nosso, como é que a gente reza ou ora o Pai Nosso, como você quiser chamar? Faça a tua vontade, assim na terra, como no céu. Olha aí como é diferente a oração. Segundo erro do pecador, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 7. E esse aqui é um erro clássico. Todo mundo comete esse erro. Não adianta dizer que você nunca fez. Todo mundo comete esse erro. Mateus, capítulo 6, verso 7. Diz assim, e orando, não useje vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Tem gente que acha que quanto mais oração,
Olha o que Jesus está dizendo. Você viu? Presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é quantidade. Entenda, é qualidade. Às vezes, nossas orações só é daqui para fora. A gente não entende o que está orando. O pecador, nesse momento aqui, ele acha que orar muito é suficiente. Falar é suficiente. Não é. Ah, Felipe, mas todo mundo diz, e é isso, e diz aquilo outro, e diz não sei o quê. Deixa eu te dar 4 versos bíblicos. Tem bem mais, tem muito mais. Se for parar aqui, a gente vê um monte. Mas eu vou te dar só 4 versos bíblicos que dizem exatamente o contrário dessa frase que muita gente fala. Que às vezes pregam até demais. Veja bem. Primeira razão. Dá uma olhadinha nesse verso que a gente vai colocar agora. Esse primeiro verso, que está no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 28. Quem é a primeira pessoa que ora, e Deus não responde às suas orações? Provérbios, capítulo 1, verso 28, diz assim, ó: então vocês me chamarão, mas eu não responderei. É Deus falando. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Provérbios capítulo 1, verso 28 a 31. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Aquele verso, esse verso de Provérbios é justamente isso. Veja bem isso aqui. Deus diz assim, olha, vocês vão clamar, mas eu não vou responder. Por que, Senhor? Porque vocês ignoraram os meus conselhos. Eu disse para você que não era para fazer isso. Eu disse para você que não era para colocar a mão no fogo, que você ia se queimar. Por que você colocou a mão no fogo? Entende a relação? Então, às vezes, Jesus já nos deu a orientação para que determinados problemas não aconteçam na nossa vida. Mas a gente vai lá e mete a mão no fogo para fazer as coisas e pensa, Senhor, me ajuda. Jesus está dizendo, meu filho, mas eu já tinha te dito que não era para fazer isso. Eu já tinha te dito que não era para seguir esse caminho. Eu já tinha te dito que não era para você ir por esse caminho. Entende? Veja outro verso. Dá uma olhadinha nesse agora, de Provérbios capítulo 21, verso 13. Segunda pessoa que ora e não tem as suas orações respondidas. Por quê? Matemática básica, presta atenção. Provérbios capítulo 21, verso 13 é uma matemática muito simples, bem básica, bem direta. Olha o que diz. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Também vai clamar e não vai ter resposta. Veja isso. É importante demais. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre vai clamar, vai orar, vai pedir, vai chorar, vai fazer 40 madrugadas com Deus, vai fazer 10 dias de oração, vai fazer seminário de enriquecimento espiritual e não vai ter resposta. Deus não vai responder. Olha o que ele está dizendo. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não terá resposta. Tem mais uma. Mais uma pessoa para você ver. Dá uma olhadinha nesse verso agora, de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Veja bem, essa aqui é uma classe bem específica, né? Mas eu gosto desse verso, eu acho ele interessante. Do mesmo modo, vocês, maridos, olha nós que somos casados aí, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que as suas orações, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações, as suas orações. Ou maridos, quer orar e Deus responder a sua oração? Cuida da tua esposa. Cuida da esposa que Deus te deu. Cuida do cônjuge que Deus colocou na tua vida. Dessa forma, Deus está dizendo, é bem claro. Do mesmo modo, marido, se vocês querem ter as suas orações respondidas, cuida da mulher que você tem, brother. Cuida da família que Deus te deu. Não quer cuidar da família e quer que Deus responda as orações? Não vai acontecer. Última pessoa, não é vigília, né? Dá uma olhadinha nessa última pessoa aí, que também vai orar e não vai obter resposta. Veja bem, essa agora está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 2. Pessoa egoísta. Como é isso? Vocês cobiçam coisas e não as têm.
matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Pede por motivo errado, para gastar nos próprios prazeres. Pede por motivos egoístas. Pede por motivos que não são motivos que são bênçãos. Não é assim que funciona, amigo. Dá uma olhadinha para a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara e direta. Você pode fazer como Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz, olha, 3 vezes eu orei para que fosse retirado esse espinho na minha carne, mas o Senhor me disse, Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu disse, não. Essa é uma frase do pastor Rafael Santos que eu acho fantástico quando ele disse isso. Eu assisti o sermão e eu achei que ficou gravado na minha cabeça. Às vezes, decora essa frase, Deus não muda a tua situação porque Ele está usando a tua situação para mudar você. Às vezes, Deus não muda a sua situação porque Ele está usando a sua situação para mudar você. Forte isso, né? Muito forte. Vamos sair da segunda fase, essas fases mais difíceis. Vamos para a fase mais interessante da oração do pecador, a última fase. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 7. Tá? Estamos chegando já nos últimos versos, viu? Percebeu que a gente viu muitos versos? O vídeo vai ficar gravado, o sermão vai ficar gravado. Volta, anota os versos, estuda, vê isso. Porque às vezes a gente está focado, tentando fazer orações, e não entende por que as orações não são respondidas. Vê isso aí. Último verso, para nós vermos a terceira fase agora, terceiro momento da oração do pecador, como que ela funciona, está em João capítulo 15, verso 7, está aí para você. Veja bem esse verso que eu também acho lindo demais. Ele diz assim, ó, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha como é lindo que Jesus diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quer ter suas orações respondidas? Quer ter a sua comunhão com Deus mais forte, a ponto de você dizer, Senhor, faz isso pela minha família, faz isso pelos meus amigos, faz isso por esta pessoa que eu amo tanto, que está passando por problema? Permaneça no Senhor. Permita que as palavras do Senhor permaneçam em você. E com certeza vai ser bênção. Dá uma olhadinha um dos últimos slides que eu preparei aqui para você. Perceber uma diferença sobre oração. Essa daqui foi uma das orações mais simples e mais diretas que já aconteceu. Existem 2 palavras, vai aparecer para você aí. Existem 2 palavras no hebraico, tá? Na língua que foi escrita o Antigo Testamento, que elas são usadas para o verbo criar. Tá? A primeira é assá, a primeira é bará, tá? Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, você conhece de cor, diz, do princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criar é quando Deus cria algo do nada. Não existia nada, não tinha nada, Deus criou algo. E a segunda é assá, que você pode encontrar essa palavra em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Esse assá é quando Deus cria algo de algo que já existe. Por exemplo, Deus criou o homem do pó da terra. Deus criou o homem ali do pó da terra, formou o homem, e aí o homem passou a ser uma alma vivente. Né? Aí Davi, exímio conhecedor do hebraico, quando fez o Salmo 51 em arrependimento, pedindo a Deus que Deus o perdoasse. Olha o que ele diz em Salmos 51, verso 10. Preste atenção nesse verso. Davi, orando, ele disse assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este verbo criar que Davi usa, ele usa o bará. Você entendeu o que é o bará? Quando Deus cria algo do nada. É basicamente Davi dizendo o seguinte, Senhor, pega esse coração que eu tenho, imundo, sujo, pecador, joga fora e cria um novo, do nada, porque eu sei que do nada o Senhor criará algo muito melhor. Era essa a oração de Davi. Era justamente isso que Davi estava dizendo e o que nós precisamos dizer também. E como nós devemos estar mais próximos, mais conectados e mais íntimos de Deus.
Se permanecermos no Senhor, João 15, verso 7, e a palavra de Jesus permanecer em nós, pediremos o que quisermos, e será feito. Porque a vontade de Deus vai ser feita na nossa vida, porque a vontade de Deus vai ser feita na sua vida, e bênçãos vão ser derramadas na sua vida e na vida dos seus familiares. Preste atenção neste hino que a nossa amiga Jéssica Dantas vai cantar. Dá uma olhadinha neste hino e adore ao Senhor também, para que a oração do pecador, a sua oração, seja ouvida no céu. Vamos ouvir? Eu sei de alguém que para mim é tão especial, porque criou o ser humano e lhe deu também o dom de ser formado à semelhança do Pai, e nos deu o seu amor. Alguém desceu do céu e veio a este mundo escuro e mau, para dar a própria vida a milhões dos céus que iriam perecer sem chance de viver, escravos deste mundo vil. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Eu sei de alguém que chama, que convida e que quer entrar em sua vida, em seu triste coração, e transformar a tristeza em alegre canção, em alegre melodia. Eu sei de alguém que vai lhe ajudar a ser o que você sonhou em se tornar, pois com Jesus não há limite para sonhar. Sua graça pode dar poder para resistir ao mal. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. É uma bênção você poder perceber que quando você ora, Deus escuta você. Quando você fala, você não tem aquela sensação de que a oração não passou do teto. Esses dias eu vi uma frase fantástica. Eu achei essa frase linda demais. Uma oração, a sensação de que uma oração não passa do teto, ela vem de uma comunhão
que não passa da boca. Se você tem uma comunhão que não passa da sua boca, isso significa que a sua oração jamais vai passar do teto. Tenha uma comunhão interna com Deus. Permaneça em Jesus. Permita que as palavras de Jesus permaneçam em você. Aí sim, você vai poder orar e Deus vai ouvir a sua oração. Vamos fechar nossos olhos e vamos começar com o Papai do Céu mais uma vez? Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de falar contigo e o Senhor ouvir as nossas vozes. Isso é incrível, Senhor. Saber que estamos falando e tem um Deus maravilhoso nos ouvindo, isso é de uma felicidade imensa. Poder saber que nós não estamos falando com paredes, sabemos que estamos falando com Deus vivo que está aqui do nosso lado neste momento. E esta é uma das maiores certezas que temos na nossa vida. E se sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa voz, se sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, nós queremos te pedir, Senhor, na condição de pecadores, sujos, sabemos que estamos assim, e te pedir, Senhor, perdoa tantas das nossas falhas que temos cometido, e nos coloca de volta, Senhor, nos teus braços de amor. Permaneça em nós, Senhor. Por favor, que as tuas palavras permaneçam em nosso coração. E assim, o que nós vamos pedir serão somente bênçãos para as nossas vidas e para a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa, Senhor, a cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo nesse momento, ao vivo, ou das pessoas que vão ouvir em outros momentos. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas. Que o Senhor esteja com cada uma delas. E que jamais, em momento nenhum, elas venham se afastar de Ti. E se isso acontecer, se elas se afastarem do Senhor, que elas possam encontrar o caminho de volta até os Teus braços de amor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.